Dando continuidade aqui no nosso cálculo de folha de pagamento, hoje vamos trabalhar com os descontos do INSS e do Imposto de Renda. Para cálculo do desconto do INSS, a nossa base, vai ser o salário bruto. O salário bruto, ele é o salário mensal mais os nossos adicionais. Então, aqui, para calcular o salário bruto, a gente vai fazer igual o salário mensal mais o adicional noturno, mais o adicional de horas extras semanais, mais o adicional de horas extras de domingo e feriado e mais nosso DSR. Então, calculamos aqui o nosso salário bruto. Para encontrar a alíquota, a gente vai precisar analisar na nossa tabela do INSS qual é a alíquota correspondente à faixa salarial do nosso colaborador. A fórmula que nós podemos usar aqui é a PROC-V. A fórmula PROC-V no Excel, ela faz uma procura vertical e ela pede como parâmetro 3 informações obrigatoriamente. O valor que você está procurando, onde você está procurando e o que você quer trazer caso você encontre esse valor. Então, no nosso caso, nós vamos procurar o valor do nosso salário base, para o cálculo do desconto, na tabela do INSS, certo? Então, primeiro valor procurado, a gente clica aqui na célula que corresponde ao salário bruto, ponto e vírgula, a gente vai inserir agora a matriz tabela, que é a nossa tabela do INSS. Selecionamos a nossa tabela. O terceiro item que ele vai pedir é o número índice coluna. Então, essa nossa tabela tem 4 colunas. Caso ele encontre o valor procurado nessa tabela, ele está perguntando qual é a coluna que você quer que eu te retorne. Então, a gente vai procurar aqui nas faixas, inicial e final, e eu quero que ele devolva para a gente a alíquota. E a alíquota, ela está na coluna número 3 da nossa tabela. Então, a gente vai colocar o número 3 aqui, fechou parênteses, ele já trouxe para a gente a alíquota. Então, se nós analisarmos o salário bruto de R$ 2.608,94, está na faixa de 12% de desconto. Para trazer, então, a dedução, a ideia é a mesma, Procurar na tabela o valor correspondente à dedução de acordo com o salário bruto. Mas a gente vai usar uma outra fórmula, que é uma fórmula mais recente do Excel, que é o PROC-X. O PROC-X, ele substitui o PROC-V e o PROC-H nas versões mais recentes do pacote Office. O que ele pede para a gente como parâmetro? O valor que a gente está querendo encontrar, que ele chama de pesquisa valor. Pesquisa matriz é onde nós queremos encontrar esse valor. E matriz retorno é qual é a tabela que a gente quer retornar, que em dados, que conjunto de células a gente quer retornar caso o valor procurado seja encontrado. Ele também tem alguns parâmetros que são opcionais, quando eles aparecem assim entre colchetes é porque eles são opcionais. Então, primeiro item, pesquisa valor, no caso a gente já tem a alíquota, eu vou pedir para ele procurar a alíquota. Ponto e vírgula, pesquisa matriz. Então, ele vai procurar a alíquota aqui na nossa matriz que contém as alíquotas. Encontrando a alíquota, ele vai pedir, eu peço, para que ele me devolva o valor de dedução. Então, ele vai procurar a alíquota, encontrando a alíquota, ele vai devolver para a gente o valor de dedução. Fechou parênteses, então ele trouxe para a gente a dedução correspondente aos 12% da alíquota. O desconto do INSS, então, ele vai ser o salário bruto multiplicado pela alíquota menos a nossa dedução. A princípio, esse seria o nosso cálculo de desconto do INSS. Entretanto, nós precisamos analisar aqui que o colaborador que porventura receba maior do que o teto do INSS aqui, ele vai ter um desconto fixo. Então, o que vai acontecer no momento? Se um colaborador receber R$8.000, aqui ele está aplicando os 14% sobre o salário bruto do nosso colaborador. E aí passa do desconto que deveria
ser calculado, né, por conta de que ele está no, né, os descontos no teto máximo é 7.507,49. Para fazer esse cálculo, né, do desconto para os salários, né, que passam da base, né, do teto da base do INSS, a gente vai precisar fazer aqui qual é o desconto correspondente em cada uma das faixas salariais. Então, eu vou colocar aqui mais uma coluna, que é o desconto. E para calcular esse desconto, a gente vai fazer igual o salário final na primeira linha, né, vezes a nossa alíquota. E aí, ele chegou que o desconto é R$ 99,00 para salários até 1.320. No próximo, o desconto ele não vai ser sobre o valor final completo, e sim para o intervalo entre 1.320 a 2.571. Então, para fazer esse cálculo, a gente vai usar igual o valor final menos o valor inicial, e isso tudo a gente vai multiplicar pela nossa alíquota. E a gente vai fazer a mesma coisa para os demais. Então, eu vou só clicar, segurar e arrastar aqui, e ele vai calcular para a gente o desconto para cada uma das faixas. E aí, então, o desconto para o teto, né, do salário do INSS vai ser a soma de todos os descontos aqui. Abre parênteses, seleciona todos os valores. E aí, a gente encontrou aqui que o desconto para o teto, né? Então, qualquer colaborador que receba mais do que 7.507,49, o desconto vai ser fixo. É o desconto máximo que tem do INSS. E aí, para nós aprimorarmos a nossa tabela para que ela consiga identificar esse valor, a gente vai usar um C. Então, se o valor, né, do salário bruto da pessoa ultrapassar o teto da nossa tabela do INSS, então a gente vai colocar um desconto fixo, que é de R$ 876,97. Caso contrário, ele vai fazer o cálculo corretamente. Então, a gente vai alterar aqui a nossa fórmula e vai adicionar um C. Então, se o nosso salário bruto ele for maior do que o nosso teto, né, que é 7.507,49, se isso for verdade, então, a gente vai exibir aqui, como desconto do INSS, o nosso valor fixo. Caso contrário, valor se verdadeiro, aí a gente faz o cálculo, né, que é o salário vezes a alíquota menos a dedução. E aí, agora, ó, quando o nosso salário quando o nosso colaborador tiver um salário superior ao nosso teto, ele vai fazer o desconto fixo do INSS. Pulando agora para o desconto do imposto de renda, a gente vai calcular primeiro o salário base, que é diferente, né? Ele não é o salário mensal e nem o salário bruto. O salário base para o imposto de renda é o salário bruto menos o desconto do INSS. Então, salário bruto menos o nosso desconto do INSS. E aí, essa vai ser a nossa base para o cálculo do imposto de renda. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos no INSS, usar a fórmula para procurar na tabela de descontos do imposto de renda qual é a faixa salarial correspondente, né, e trazer a alíquota. Então, nós vamos usar o PROC-V, procurar o nosso salário base na nossa tabela e devolver a coluna número 3, que é a nossa alíquota. Então, ele trouxe aqui para a gente que, nesse caso, a nossa alíquota é de 27,5%, né? Ele passou ali do nosso do valor máximo. Para achar a dedução, vamos fazer a mesma coisa, igual PROC-X, e aí a gente vai colocar o valor procurado, que é a nossa alíquota, a nossa matriz, que é aqui a tabelinha que possui as alíquotas, ponto e vírgula, matriz de retorno, que é a nossa dedução. Ele trouxe aqui o valor de dedução.
O cálculo de dependentes, ele funciona da seguinte forma. Para cada dependente que você tem um desconto fixo, e esse desconto é feito no salário base. E aí, a gente vai ter que mudar um pouquinho também a nossa fórmula. Se nós tivermos um dependente, por exemplo, eu tenho que fazer 1 vezes o desconto, né, a dedução por dependente, aqui no nosso salário base. Então, o nosso salário base, na verdade, ele vai ter que identificar se tem ou não dependentes. E aí, nesse processo, nós vamos fazer o seguinte, abrir um C. Então, se o número de dependentes, né, for maior do que 0, ou seja, se eu tiver algum dependente, o nosso salário base ele vai mudar. Ele vai ser o salário bruto menos o INSS, que é a base mesmo, né? E ele vai subtrair, né, fazer a dedução, que é a quantidade de dependentes multiplicado pelo valor que a gente tem de dedução para cada dependente. Então, se eu tenho um dependente, vai fazer 1 vezes 189 e vai subtrair isso do nosso salário base. Se eu tiver 2 dependentes, vai fazer 2 vezes 189 e vai subtrair isso do nosso salário base. E aí, a gente fechou o nosso valor se verdadeiro, ou seja, se eu tiver dependentes, eu subtraio isso, né? Faço a dedução do nosso salário base. Caso contrário, a gente vai fazer o nosso salário base sendo simplesmente o bruto menos o INSS. E aí, ó, então, se eu colocar 0 dependentes, ele mantém, né? O nosso salário seria o salário bruto menos o INSS. Se a gente adicionar algum dependente aqui, ele faz a subtração, né, da dedução por dependente. E aí, então, agora a gente pode fazer o desconto do imposto de renda, que vai ser o nosso salário base vezes a nossa alíquota menos a nossa dedução. Então, o cálculo com dependentes, ele só vai interferir no valor do nosso salário base. E aí, aqui nós teríamos o resultado do nosso desconto do imposto de renda. Para finalizar, a nossa folha de pagamento não tem a ver com salário líquido, né? Não vai fazer nenhuma diferença, mas a gente também tem a informação de qual é o valor do FGTS, né? Quanto vai ser depositado no seu fundo de garantia. E esse cálculo, na verdade, é 8% do salário bruto. Então, para trazer o salário bruto aqui, ó, vou trazer igual o salário bruto. E para calcular os 8%, é igual o salário bruto vezes 0,08, 8%. Então, esse daqui seria o valor que seria acreditado, né, no FGTS do colaborador. Finalizando aqui, o nosso salário líquido, então, ele vai corresponder ao nosso salário bruto, certo? Que a gente já somou, né, todas os nossos adicionais, menos o imposto de renda, menos o desconto do INSS. E aí, a gente entraria no valor do nosso salário líquido. E, por enquanto, fechamos, então, o cálculo da nossa folha de pagamento.